Tá bom. Então, Rodrigo, se você quiser e puder já então apresentar o que você fez, né, você tem os vídeos aí, então pode compartilhar a tua tela. Tá bom. Vou só abrir a câmera aqui também. Tá, Estão me vendo aí? Então, tá. estamos te vendo. Beleza. Então, eu preparei aqui um PowerPointzinho, né? Só para deixar todo mundo na mesma página. Você já foi fazendo a apresentação, né? Mas eu vou, né, compartilhar aqui. Peraí. Apresentação rapidinha, tá? Só para, né, introduzir aí. Sim, mas é bom você Aham. contextualizar o pessoal. Tá, peraí. Deixa eu abrir aqui. Estão vendo aí a tela? Estamos vendo, sim. Tá, legal. Então, como o professor Esteban já apresentou, né? Eu sou do curso de Engenharia Mecânica, estou fazendo um TCC agora, né? Sou orientando da professora Fabiana, que eu acho que ainda não chegou, e também do professor Esteban, né? Que está orientando aí, ele deu as ideias, né? Para seguir. Na verdade, meu TCC, né? Eu tô tipo, a fundamentação dele vai ser comparar dois algoritmos, né, de machine learning que, na verdade, estão presentes já no ML Agents, né, já estão implementados, que é o PPO, Proximal Policy Optimization, e o SAC, né, Soft Actor Critic. Aqui eu vou apresentar para vocês, né, os resultados que obtive até agora com o PPO, que é um dos algoritmos implementados. Aí, mais para frente, né, eu ainda vou testar com o SAC, né, e dá prosseguimento aí ao TCC. Se tudo der certo, setembro aí, acabou aí o curso, né? Mas tá, só para contextualizar vocês, é um sumário que eu vou falar da plataforma de desenvolvimento, né, que o Esteban já adiantou, que é o Unity. O algoritmo utilizado, vou falar um pouquinho dele, que nesse caso o PPO, dos ambientes de treinamento, né, que eu utilizei, né, para treinar. Um gráficozinho que eu vou mostrar também, que é gerado também quando você faz o treinamento, né? Que eu vou mostrar um exemplo. Os resultados, na verdade, são os vídeos, né? Os vídeos, eu tô com uns 5 vídeos aí, cada uns 2 minutinhos, né? Aí eu vou deixar tocando, tá? A plataforma de desenvolvimento, né? Que nem já foi comentado, o Unity, né? É uma game engine, que eu não sei se alguém aí que também gosta de jogar, assim, normalmente, você, não adianta para jogo indie, né? Você tipo, quando está começando o jogo, ele já mostra assim, muitas vezes, né? Desenvolvimento em Unity, né, que é uma plataforma aí comum, né, para desenvolvimento de jogo, bem popular hoje em dia. E eu estou utilizando o ML Agents, né, um pacote aí de machine learning que ele faz uma conexão em Python, né, mais especificamente com PyTorch, assim, com os algoritmos já implementados e traz, né, para o ambiente do Unity. E já adiantando também, né, as físicas assim que eu utilizei, né, tipo a resposta do barco com o vento, com a água, etc. Na verdade, eu peguei de um projeto já de código aberto. Se vocês quiserem também, eu posso compartilhar o link do GitHub também, né, para passar. E a partir dele que eu fui fazendo todas as modificações, né, fui implementando, né, o algoritmo. Falei rapidinho, né, do PPO, que eu estou mostrando hoje, né, o Proximal Policy Optimization. Rodrigo, eu não estou vendo, Oi. não. Não tá vendo? Tem mais alguém? Não, Será que sou só eu? Tá normal aqui. eu tô vendo normal. Então segue normal. Eu vou atualizar aqui. Tá. Ah, tá. Beleza. Então, esse algoritmo que eu estou usando agora, apesar dele ter esse nome, né, de Policy Optimization, ele não é estritamente do ramo de otimização de política, né? Ele, na verdade, é um ator crítico, tá? Apesar de ter esse nome. Ele tem essa característica de ser um policy, né? Que ele, ou seja, só para ele, a política que ele usa para fazer o treinamento é a mesma que ele usa para treinar, né? E também ele não tem nenhum bufferzinho de replay de experiência, né? Ou seja, ele tem que estar sempre tendo amostras novas, né? Mas o diferencial desse algoritmo, assim,
de outros é que ele, na verdade, impede atualizações grandes na política, né? Por exemplo, se você tem uma ação tipo, muito boa ou muito ruim, ele dá uma segurada nisso. E com isso, quando no treinamento, impede tipo, grandes variâncias, né? Desestabilização e dá uma... Vai indo, né? E assim, é um algoritmo que essencialmente tipo, é meio lento assim, para treinar, na verdade, né? Mas ele chega lá, né? É lentinho, é cauteloso, mas chega lá. Tá? É isso daí que eu estou utilizando, não estou utilizando nada de Pathfind, nada disso. Um ambiente de treinamento, então, eu montei aí um ambientinho com obstáculos estáticos e obstáculos móveis, né? Os obstáculos estáticos eu botei, tipo, várias rochas, assim, no caminho, né? Que toda hora que ele completa um episódio, essas rochas são randomizadas, posições aleatórias, rotações aleatórias também para o máximo de aleatoriedade que eu consegui, né? Para ele não ficar viciado só num tipo de obstáculo, né? Eu tentei aí botar. E para os obstáculos móveis, eu botei tipo uns barquinhos assim também que spamam na esquerda, na direita, né? Aleatório também, que é um pouquinho mais rápido, um pouquinho mais devagar, dependendo. E para os obstáculos estáticos, eu consegui, no requisito de desvio do obstáculo, né, com observação, eu utilizei uma câmera, né, que na verdade eu estou botando, se não me engano, eu acho que é 84 por 47 na imagem que eu estou dando como input, cinza também, né, tem necessidade de ser colorida, de simplificar, né. E para os obstáculos móveis, eu utilizei a câmera também, mas eu percebi que, de vez em quando, você já ultrapassava o obstáculo, mas o outro barco podia estar vindo da esquerda ou da direita dele, né? Ele precisava saber disso, para ele conseguir, né, ter esse jogo de cintura e desviar. Então, no Unity tem um negócio chamado, tipo, Reperception, Recasting, assim, é como se fosse uma analogia com um LiDARzinho, assim, um pouco mais simplificado, que eu utilizei também. Vocês vão ver melhor no videozinho que eu vou mostrar também, né, ali mais para baixo. E claro que teve umas outras observações que eu alimentei também, né? Como, por exemplo, a distância até a chegada, né? Assim, que vai diminuindo. Umas outras observações também que eu alimentei. Isso daí é um dos gráficos que ele gera, né? No próprio LML Agents, que ele na verdade gera no TensorBoard, outros gráficos também, mas esse daí digamos, o mais importante, assim, né, que é o gráfico de recompensa. Eu não vou entrar em muito detalhe sobre exatamente o que está mostrando, mas quando eu defini as recompensas, na verdade, tipo, o máximo que eu defini é mais um, que na verdade é quando ele chegasse no objetivo e inicia o episódio, e menos meio, que é quando ele batia no obstáculo e também iniciava o episódio, né? Então, isso na verdade seria um range de menos meio até 1, assim. E essencialmente, quando vai se aproximando de 1, significa que ele está sempre, né, chegando, sempre alcançando a recompensa 1. Significa que ele está aprendendo, né? Em geral, esse o cálculozinho que é feito aí, né? A cada, se não me engano, acho que 20 mil passos de tempo que eu defini, ele calcula a média das recompensas e põe um pontinho aí no gráfico, né? Essencialmente é isso. Tipo, tem uns aqui que vocês podem ver que tipo, demorou, assim, para treinar 8 horas, 6 horas, né? Mas, mais um exemplo. Oi, pode falar. É isso que eu ia perguntar. Embaixo aí no X é o tempo, que eu não estou conseguindo enxergar aqui. Ah, peraí. Aonde? No eixo X aí você está representando o tempo? Não, no eixo X é passo de tempo, não é tempo não, tá? São os passos de tempo que ele dá. E aí o final aí deu quanto tempo? 8 horas o máximo? Você falou? Nesse exemplo que eu estou dando, né, teve 2 que eu deixei rodar 6 milhões de passos de tempo. Aí um deles, esse aqui na verdade o obstáculo estático demorou 6 horas. O que eu botei para o obstáculo se mover demorou 8 horas, né, para rodar 6 milhões de passos de tempo. Legal. É um tempo, assim, bom, assim, né? Tipo, até já adiantando no outro algoritmo, que eu já até... Você deve ter Oi. uma GPU de notebook, alguma coisa. Se você botar numa GPU mais parruda, diminui isso aí. Não, mas pior que eu tô com uma GPU legalzinha aqui. Ah, então mas é isso mesmo. Tem. Inclusive, eu
quando você estava lá nas configurações do torch, pedia para usar o CUDA também, né, para dar uma moral aí, né? Mas é que, na verdade, ele até começa a convergir antes, né? Não precisava nem rodar todo esse tempo. Exato. Você vê que na Exatamente, metade do isso. tempo já está... Exatamente, isso que eu queria também fazer essa comparação, né? Que aqui ele já... exatamente. Mas, viu, Rodrigo? Isso aí Aham. não é relevante, porque é simulado. Não é relevante. Sim. Exatamente. Isso. Então, o tempo você controla. Se você for para um supercomputador, certamente você vai baixar e muito. Sim. Mas é importante você dizer, né? E foi o que você disse, realmente, que isso são passos, né? Isso é importante. Quanto tempo simulado, né? Que você gastou. Isso é legal. E até o outro Muito algoritmo que também tem já implementado na minha Legends, o Software Actor Critic, eu já rodei um testezinho, né? E na verdade, até como esperado, né, da própria característica do algoritmo, ele começa a convergir bem mais rápido. Tá? Eu não sei exatamente o tempo, mas ele converge bem rapidinho, assim. Né? Então, demorado assim, não. Tá. Agora eu vou mostrar mesmo aqui os resultados, né? Vou deixar aí tocando os vídeos, são 5 videozinhos aí. Primeiro eu vou... Aí você pode ir falando em cada vídeo as condições, né, de cada um. Beleza, tá. Então, só passando aí nos que eu vou mostrar, tipo, a favor do vento com obstáculos estáticos, o vento em través, né, com obstáculos estáticos, abolindo os obstáculos, a favor do vento com obstáculos móveis e vento em través com obstáculos móveis. Tá? Vou rodando aí, eu vou comentando, né? Então, vamos ver. Tá, você usou a Genoa também, né, nesse caso? O quê? Você usou as duas velas na simulação. Estou usando as duas velas na simulação, isso. Eu estou usando mais porque no... Mas elas são atreladas, né? Elas são independentes entre si, na verdade. Então você tem porque deve ter uma física já implementada aí, já né? tem, exatamente, então, eu aproveitei. A física está fazendo o papel de botar a vela, a Genoa, no lugar que tem que estar, provavelmente. Né? Pode falar. Não, só ia comentar assim que até na posição das velas você pode ver que ele vai aprendendo assim direitinho, né? Tipo, como rotacionar a vela para fazer as curvas. Você vai ver que ele vai abrir as duas velas assim, né? Quando não tem mais obstáculo. Aí, por exemplo, né? Tem o leme também, na verdade. Só que nessa simulação, o leme, na verdade, mais pelo fato disso não ser água mesmo, né, não tem um leme de verdade. Tem tipo uma força aplicada lá na extremidade de trás do leme que faz esse papel. Aí, visualmente, não dá para ver. Mas o que eu pensei em fazer, até porque o leme de qualquer forma estaria debaixo d'água, talvez botasse no HUDzinho assim aí na frente, tipo, a posição do leme, né? Tipo, tá pra esquerda, tá pra direita, né? Sim, só para ver mesmo. Só para ver, eu acho que ficaria legal mostrar isso. Você pode fazer um leme que sai da água também, entendeu? Ele pega metade fora, metade dentro. Sim, pode ser também, né? Só para ter algo visual, eu acho que fica mais legal assim, né? Para ver. O próximo videozinho, que agora é o mesmo tipo de obstáculo, né? Diante, só que com o vento pro lado. Na verdade, como vocês viram no vídeo anterior, tinha muito mais pedra, né? Bem mais pedra, assim. Esse daí, quando eu tentei com a mesma quantidade de pedra, não deu muito certo, principalmente pelo manuseio dele. Quando ele tinha que ir contra o vento, ele dava uma travada assim, né? Tipo, era mais lento, na verdade, né? Para conseguir desfiar, o manuseio era mais difícil. Então, vou deixar um pouco mais fácil, porque senão, acho que nem eu, se tivesse controlando isso, conseguiria. Né? Então, eu reduzi aí. Acho que ele vai indo, né? Vai desviando. Você veleja também, Rodrigo? Não, pior que não. Você falou que nem eu conseguiria. Eu falei, deve ser. Não, eu digo mais, tipo, no joguinho aí, né? Tipo, eu controlando, assim, no teclado. Acho que também não conseguiria, não. Se fosse muito difícil, assim.
A engine de física que você está usando é aquela PhysicX? Cara, é a que está implementada já no Unity. Unity. Já é o PhysX, é o que está... A PhysX, tá. Uhum. Mas... Aí você diz a propriedade da água e diz qual é a propriedade do material do casco e ele se encarrega de fazer a Mas eu não sei se ele está fazendo simulação hidrodinâmica aí, né, Rodrigo? Não tá, não. Provavelmente não. Até daria para fazer, eu acho que usando PhysX dá para fazer, mas eu acho que aí já é outro nível de... isso daí tá... Eu achei que fosse só dizer quais eram as propriedades do material que ele fizesse. Não. Porque, na verdade, para implementar tudo isso, você precisa implementar todas aquelas equações físicas, né, de impacto do vento nas velas, tem que... essas coisinhas assim, meio que teria que codificar, né, fazer meio que na mão. Nossa, tá afundando aí, o que tá acontecendo? Esse daí que eu comentei, esse daí é o abolino, né? Cara, então, esse daí eu tive dificuldade de botar obstáculos na frente, né? Vocês podem ver que ele até já começa a ter um pouco de dificuldade para velejar. E, tipo, essencialmente, vocês vão ver que ele vai começar a fazer um zigue-zaguezinho, vai botar a posição até no lugar certo, né? Mas, tipo, até mesmo por essa simulação, de novo, eu acho que quando eu tento, tipo, fazer isso no teclado também é meio chatinho, tá? Parte, assim, né, realmente é difícil fazer nesse ambiente aí, é meio difícil navegar bolino. Você vê que ele já tá meio que andando assim de ladinho, tá em zigue-zague, mas tá já meio que de ladinho assim, né, ele vai... Também até, nem comentei, né, até porque pelos curtos espaços, assim, que eu tô usando o ambiente de treinamento, tipo, eu tentei botar até mesmo com um obstáculo grande assim na frente, para ver se ele desviava. Eu estava tendo dificuldade de achar uma solução que convergir, parecia que tinha dificuldade de desviar, então quando desviava, eu não conseguia sair muito do lugar, né, mas questão assim, de manuseio assim, né. E também tem o fato de que, pelo fato de ele estar sempre se virando assim de lado, talvez a câmera, ele talvez não consiga fazer um reconhecimento tão bom com imagem. O que eu pretendo testar, assim, né, é tipo usar o Raycast em todas as direções assim, sem imagem, para ver se ele pega assim, se ele já consegue detectar que tem algo na frente e já desviar, talvez com uma antecedência maior assim, independente da direção que ele tá. Mas eu também não tenho certeza se ele vai convergir, não, porque é realmente meio chato manuseio abolino. Tá, agora o próximo videozinho. Isso aqui já com... obstáculos móveis. Botei uns barquinhos aí, né? Aí você está usando as câmeras, né? Só lembra, você está usando câmeras frontais e câmeras laterais. Então, nesse caso eu estou usando só câmeras frontais, tá? Nas laterais eu estou usando o Raycast. Mas o Raycast não deixa de ser uma câmera. Não deixa de ser uma câmera. Eu até já... É um lidar, na verdade. É um lidar. Um lidar. Sim. Raycast. Sim. Você está falando que você atira um raio e pega a distância do objeto. Só isso, né? Mesmo, então é um lidar. Isso. Se essa analogia realmente seria isso. Você está usando o Raycast para simular um sensor aí de lidar. Sim. Facilitar tanto o treinamento. Então eu botei tipo só para os lados, porque tipo, a detecção na frente eu queria depender só da câmera. Tá. Pegando aí, né? Essa velocidade aí da simulação é o tempo real? Do jeito que tá rodando aí ou tá acelerado? Não, é o tempo real assim. Mesmo da simulação. Tá acelerado, não. Mas aí você define a velocidade baseado nas velas, no que a vela não, também não, né? Você não tem nada de... Então, tipo, dependendo da posição dependendo da posição da vela, ele vai sim andar um pouquinho mais rápido, um pouquinho mais devagar. Tem até um lugar que dá para medir isso.
Mas, tipo, para eu decidir a velocidade, eu teria que, tipo, eu não decido explicitamente, né? Depende muito de como Não, é você feita. teria que dar uma controlador de Deus, assim, de controlar o vento, né, no caso. Seria o jeito de... Porque eu estava deixando que a física leve o barco. Exatamente. E mesmo assim, eu percebi que nessa simulação, se eu viajar muito com a velocidade do vento, ele já começa a dar um embaque assim, para de responder se eu começar a mexer muito Ficar na instável. velocidade. Vai começar a ficar instável, né? Só vou rodar o último vídeo aqui. A coisa que eu fiquei na dúvida aí é quais são as ações, como é que foram definidas as ações aí e os estados. Então, as ações praticamente... Rodrigo, dá só um segundinho. A professora claro. Fabiana aqui acabou de entrar. Oi, Tá. Fabiana, bom dia. Oi, bom dia. Desculpem aí o atraso. O Rodrigo Mas estou tá pegando aqui. pelo menos o finalzinho aí do Rodrigo, né? Apresentando. Está apresentando para o grupo aqui. Tá bom, fica à vontade, estou aqui assistindo. Tá, joia. Tá. Já tá quase acabando aqui o último videozinho, mas tá. Vamos voltar a rodar aí. Você tinha perguntado sobre as ações, né? Então, os atuadores... Então, são as duas velas e o leme, tá? As ações que eles podem fazer são discretas. Até porque da simulação que eu peguei, quando controlava um teclado, também era feito de forma assim, discreta. Ou seja, ele pode mover um ângulo, assim, 1 grau, em sentido horário ou anti-horário, nas velas. E no leme, ele tem a opção de ficar parado, esquerda ou direita, tá? Ele não tem muito mais habilidade que uma isso. coisa que eu não entendi, Rodrigo, a vela, ele gira as duas velas iguais, então. Ou a vela da frente, que a gente chama de genoa, ela está sofrendo a resposta... Porque normalmente no veleiro você só controla, você só controla mesmo, o quanto que você solta do cabo, né, da retranca. Então é o vento que vai empurrar o máximo possível, né, a vela, no sentido contrário. Agora a genoa, você tem um controle bem menor. A genoa que é a da frente, você tem um controle bem menor, né? Basicamente você solta o cabo ou prende mais, né? E com isso ele enche ou não. Exatamente, o caça, né? Então você está tendo esses dois controles, ou basicamente ele gira as duas velas com o mesmo grau, digamos assim. Mesmo grau. Então o atuador... que eu nem sabia disso, na verdade, assim, que era diferente. Mas você programou o atuador das duas velas, é isso? Então, o atuador, eu adequei, né? Que, na verdade, tipo, quando eu peguei da simulação do outro projeto, ele já tinha um controle assim no teclado. Tá. Né? Sim, aí você que já é esse de girar 1 grau. Porque pra gente, até o pessoal pode me corrigir se não concordar com o que eu falando, mas pra gente seria legal tirar a genoa. Tirar a genoa. Deixar só a vela mestre, só a vela principal. Rodrigo, eu ia sugerir exatamente isso. Você, na verdade, não precisa da genoa, só precisa da vela principal aí, né? Até porque o nosso barco também não tem genoso. Mas não é por questão do nosso barco, porque senão você vai jogar aí mais um grau de liberdade para controlar e você vai ter que... Aí o seu espaço vai lá para cima. Isso. Não sei se esse tempo que você colocou aí, assim, dá para você fazer isso. Eu também não sei a questão da discretização. Aí o Davi pode dar mais pitaco sobre isso. Mas eu acho que 1 grau, você só vira 1 grau para a direita ou 1 grau para a esquerda, pelo que eu entendi, né? Não sei se isso é muito pouco também, né, Davi? De repente, virando um pouquinho mais, você conseguiria uma resposta melhor quando sair daí porque aí você não está com dinâmicas, você tem provavelmente uma cinemática por detrás disso aí, fazendo a parte do engine lá, né, da Unity. Mas quando você passar para o veleiro real, os algoritmos não vão funcionar diretamente. Você vai ter problemas para jogar isso funcionando direito. Talvez você consiga resultados legais aí em simulação, mas não daria para passar direto. Então eu não sei, Davi pode ajudar nisso aí.
Isso. Davi, quer falar algo? Não, a minha pergunta foi mais ou menos no que a Elim falou aí, questão de quais são os passos dos atuadores, das ações, né? Como as ações foram definidas, qual é o estado aí? Porque eu tava vendo até isso hoje de manhã, tipo, como é que seria definido o estado. Do último simulador que eu usei, um que era no MATLAB, o estado era 4 graus de liberdade. Posição XY, aí tem orientação XY, velocidade linear XY e velocidade angular XY. Dava um vetor de 8 posições. Esse era o estado. 4 graus de liberdade. Aí essa foi a pergunta que eu fiz sobre os estados, era justamente isso, né? Porque ele vai fazendo. Ele faz uma ação, tipo, eu mudo um pouquinho a vela aqui. Aí ele vê se no próximo estado qual é a recompensa que ele vai ter. É mais ou menos assim que funciona. No caso tem 9, né? No meu caso, porque, tipo, no caso das velas, tá virar 1 grau para -1 mais 1 ou ficar parado. E no leme também é virar ou não virar. Do leme é um pouco mais enxuto assim, né? Na vela ainda tem a liberdade, porque, se não me engano, na verdade, ele tem um limite de grau que ele consegue ir no máximo assim e voltar. Do leme não, do leme é mais direto, tipo, -1 mais 1, é tipo, ou ficar parado, na esquerda ou direita ficar parado, ele vai, é porque a força. Mas em relação, tem 9 aí, estados. Aí a recompensa é dada em relação à velocidade, no caso dos obstáculos ali, a distância para os obstáculos, dado pelo Ray Tracing. Então, a recompensa, eu tô dando só por... Então, a recompensa ele vai ganhar quando chegar no final, você deve ter visto que é tipo um espaço curtinho assim que ele atravessa, que ele chega, ele alcança a chegada. Você um target para onde ele tem que ir, não é isso? Tem um target. Quando ele chega no target, ele é recompensado e vai repetindo isso, né? São vários targets ou é um target só? É um target só que eu fico reiniciando o ambiente várias vezes. Tá. Mas, assim, já que eu alimento ele de forma normalizada, tipo, vai diminuindo de 1 a 0 a distância, eu imagino que, tipo, se eu botasse para uma distância maior, ele conseguiria ir pegando assim, né? Porque, tipo, ele vai diminuindo de 1 até 0, assim, vai ter uma consistência, assim, né? Teria que testar e tal, mas, sim, teria uma certa consistência, né? Então, a tua recompensa é quando ele passa o alvo, ou passa o obstáculo, né? E você dá a recompensa. Toda vez que ele deixa um obstáculo para trás, ele ganha uma recompensa. Quando ele passa aquela seção de obstáculozinho, uma recompensa, só isso. Na verdade, quando eu botei na navegação a bolina, eu tive que botar um checkpoint no caminho também, porque ele não vai naturalmente para frente, né? Para o vento em través ou com o vento para frente, mal bem naturalmente ele ia se jogando para frente de alguma forma e era recompensado, então ele aprendia. A bolina, eu coloquei um checkpointzinho no caminho para ele já ir pegando assim que tinha que ir para frente. Tem outras punições assim que eu botei também que na verdade tipo, eu calculo que tipo, se ele... Mas tipo, isso é mais detalhe, né, para evitar que ele faça. Por exemplo, se ele tiver apontado para o lado oposto do target, ele começa a sofrer recompensa. Eu botei isso mais para prevenir, porque, pô, sei lá, vai que ele descobre que ir de costas é melhor, né? Não sei. Aí eu botei isso também. Então, quando a velocidade começa a se tornar negativa, né, eu botei uma puniçãozinha também. Mas isso é só para evitar mesmo, né? Porque, em geral, quando a gente tem um treinamento assim em episódio, não é muito bom colocar recompensas que não finalizam o episódio, porque a gente pode descobrir uma forma de quebrar o jogo. Burlar. De burlar, exatamente. Sim. Uma vez eu testei assim, né? Botei tipo, uma puniçãozinha a cada passo de tempo bem curtinha, para ele tentar chegar mais rápido. Só que o que aconteceu? Ele descobriu que se ele perdesse antes de chegar na chegada, ele era melhor do que chegar no fim. Aí ele começou a aprender a tipo, se matar assim, batendo na rocha, né? Essas coisas acontecem. Sim. Não, legal. Então,
assim, eu acho que o trabalho do Rodrigo está bem legal, ele deu uma avançada muito rápida no que a gente tinha proposto, né? E aí eu queria também ouvir um pouco de vocês, assim, que direcionamentos a gente poderia dar para o Rodrigo, né, e considerando que, assim, o dele é um TCC, né, ele não é nem da computação, ele é, como eu falei, da professora Fabiana, da engenharia, e ele não tem toda a bagagem de programação, tal, que o pessoal da computação tem, mas ele é muito bom, assim, né, e está desenvolvendo tudo muito rápido. Então, acho que, assim, a gente precisava ver um pouquinho que metas e tal, o que seria interessante para a gente também ter um trabalhinho assim mais ou menos bem concluído. Eu acho que nitidamente, assim, você está usando PPO agora, né? Ainda vou testar com saque, né? Com outro. Então, eu acho que o próximo passo, na minha opinião, ver o que a Fabiana acha, né? Mas é testar com saque. Mas, primeiro, vamos tirar a vela, a Genoa. Eu acho que você poderia, talvez, repetir o treinamento sem Genoa, né? E aí a gente ter os treinamentos, tanto no PPO como no saque, né? Feitos. Uhum. Em termos o que vocês acham em termos, assim, de mexer na questão da discretização? Então, eu estava pensando nisso agora há pouquinho, mas tem duas coisas que eu acho. A questão da bolina não faz, para mim, não tem muita. Você não ganha muito colocando ela ou tirando. Sei lá, fisicamente falando, você está adicionando peso. Claro, ela tem um direcionamento também, né? Mas é pouca coisa. É mais para, num veleiro, é mais para fazer ele virar um João Bobo, né? Para não ficar sempre em pé. Essa é a ideia principal da bolina. Então, isso justamente são questões que a sua engine deve ter tido problema, porque você estava adicionando mais peso, com isso a velocidade de que deve ser calculado por ela deve ser reduzida, e por isso você estava com aqueles problemas. Mas, não, assim, não faz muito sentido para mim você colocar ela ou deixar de tirar. Então, eu esqueceria essa questão da bolina agora. Talvez voltar a ela depois, quando você tiver uma simulação dinâmica mais parruda e por detrás, fazendo essas coisas. Por enquanto que você tem só a engine lá do Unity, que tem que sofrer mais alguma implementação para ficar um pouquinho mais verdadeira, né? Digamos assim, entre aspas. A questão da discretização, realmente, em algumas horas, se você girar mais, você vai ter uma resposta mais rápida. Então, isso aí vai influenciar. Então, por exemplo, se ao invés de você ter essa... Quanto eu vou virar em vários níveis, dependendo da distância que você tiver, dependendo do... Quer dizer, isso aí o algoritmo vai ter que aprender, né? Mas, de repente, seria uma boa você tentar pensar numa maneira de aprender isso. Se agora é melhor você virar 10 graus no leme, por exemplo, ou se virar só 5 graus, ou se virar só 1 grau, né? Isso aí, de repente, é uma coisa que ele consegue aprender em função da distância. Estou chutando, eu não sei se... Entendeu? Assim, humanamente falando, me parece que quando eu estou próximo de um obstáculo, eu vou girar o leme muito mais e dar uma ação mais rápida também na vela, né? Para poder não bater. Se eu estiver mais longe, aí eu vou fazer uma correção mínima, né? Então seria, entendeu? Fazer essa discretização aí, não só de uma maneira, mas não só 5 em 5 graus, por exemplo, mas fazer um espaço de estados, que a gente chama, né? Para isso, uma multiresolução, né? Várias resoluções diferentes. E aí tirar a questão das velas, né? Você está usando 2 velas, eu acho que isso aí também não é relevante. Você pode ficar com uma só. E talvez aí tentar ir para os algoritmos mais tradicionais de Q-Learning, por exemplo,
fazer um teste com eles também para ver qual o comportamento com relação a eles. O Davi já tem alguma coisa implementada também que pode E passar, o Q-Learning está bem pode ajudar. implementadinho no UnitML também. Tem lá ele também, então testar com ele tá bem também, seria redondinho, legal. Porque aí você faz uma comparação, né? Anota aí, entre Rodrigo, eles. Q-Learning. Você faria uma comparação entre eles. Isso. Tá redondo, cara. Só vou convidar para submeter pro Lars aí, né? Os resultados. O Lars seria bem legal, viu, Fabiana? Assim, o Lars dia é o principal 17 congresso de de robótica, né, julho. no Brasil. Já é agora? 17 de julho é o deadline. E os melhores artigos vão para o DINT, Journal é A2, o DINT, Intelligent Robotic Systems. O Luiz é o chair, né? O LM é o chair do Lars esse ano. Eu sou o organizador. O chair do programa é Bruno Silva, Eduardo Todd e Tiago Nascimento, daqui da UFPB. Mas o deadline é dia 17 e já estou adiantando aqui no grupo, 17 né, de no julho. Espalhe, 17 de julho. A gente pode Deve começar ser a pensar. prorrogado. O que o Esteban comentou, o Rodrigo, ele. Deixa eu abrir a câmera aqui, né? A formação dele é engenharia mecânica, né? Então assim, ele pegou aí um desafio, né? Tanto do aprendizado, né? Dessas ferramentas e também da parte de barco, né? Porque também você não conhecia, né, Rodrigo? Então, mas acho que está curtindo aí, está gostando, tanto é que em pouco tempo ele teve bastante resultado, né? Ele tá realmente o TCC dele, ele está juntando TCC1 e TCC2. Mas ele já estava fazendo TCC1, né, informalmente com a gente, né, e aí, quer dizer, ele tem um prazo, mas é o prazo do TCC, mas esse desafio aí mais próximo é interessante porque os resultados, né, vão ser mais contundentes, né, Rodrigo? Eu acho que se a gente tiver os 3 métodos implementados, com uma validação e tal, a gente consegue fazer um primeiro, assim, acho que uma tentativa aí, né, de comparar tudo, assim. Sim. Né? Tá Só teria depois questões a serem pensadas, como, por exemplo, na hora de fazer tacking, né, totalmente contra o vento, mas aí é mais um passo à frente disso. Você falou que é de engenharia mecânica, mas eu vi mais a parte de computação aí do que a parte de modelagem dinâmica, por exemplo, né? Ele pegou então, muito mais fácil por isso que é interessante Unity. ele foi aprender, né, isso tudo sem ter, porque a gente não tem isso, né, no curso de graduação, né? Mas eu espero que ele também agregue a parte mecânica aí bem, né? Isso. E, Davi, como é que seria colocar isso embaixo do outro simulador? Será? Eu acho que o Royce ele conversa com o Unity também, não sei. Era o que eu iria buscar aqui agora, sabe como é que ligaria o Ross com o Unity? Eu acho que tem, Unity e Ross. Seria, bom... Bridge, que aí dá para essa ponte aí de renderização com o Ross. Mas Ross Bridge, depois dá uma procurada. Isso, eu sei que tem, eu vi alguma vez aí. Porque aí seria legal, né, Esteban? Daria para ele continuar trabalhando e na hora que tiver o barco pronto, veleiro, dá para jogar, dá para testar essas coisas sem precisar fazer muitas adaptações. Isso é outra coisa legal também dessa questão de trabalhar com containers, né? Exatamente. Isso aí ficaria como um container lá né, Alex? Na arquitetura nossa, na arquitetura de software, né, que vem depois ainda. O que eu ia sugerir para o Rodrigo era mais da parte da interface. Mostrar algumas informações a mais ali na interface, tipo velocidade do barco, velocidade a direção do vento. Outra coisa que eu acho que vai ser um pouco mais complicado, mas que seria uma boa é ter tipo um número ali, uma probabilidade de colisão, como ele está passando ali no meio das rochas, né? Se tivesse como encontrar esse número, tipo, o próprio sistema, o agente dizer qual é a probabilidade que ele tem de colidir, e aí ele vai tomar uma ação mais brusca ou não, né? De acordo com a probabilidade, aí seria legal também. Mas eu acho que não sai direto da abordagem que está sendo usada agora, né? Não vai sair direto. Acho que não.
Isso não. Ele gera a probabilidade da ação que ele vai fazer, né? Não de diretamente da colisão, né? Você pode fazer um cálculo aí estimativo baseado na distância do obstáculo e a largura do obstáculo. A velocidade que está... A orientação que você está e a velocidade a direção do vento. Baseado nisso, depende do vento, né? Dá um chute. Se você tiver 30 metros, a probabilidade de bater é 0,02, por exemplo. Se eu tiver a 5 metros de obstáculo na frente e eu tiver a 30 nós por hora, já era, né? A probabilidade é 1. Isso aí eu acho que dá para você calcular e colocar lá. E colocar também o posicionamento, já que Davi falou, né, o posicionamento da vela e do leme, né? Sim. Isso é legal para o cara saber lá. Isso também. Você pode até colocar assim, como se fosse uma caixinha assim do lado. Um HUDzinho. Sabe? Tá com 2D assim, com a vela, 2D. Né? Com uma linha representando a vela e uma linha representando o leme. Entendeu? E se puder também dizer qual é a manobra que está executando, tipo través, não sei o que, para quem não é velejador, isso para mim eu gosto de saber que ele está fazendo qual a manobra naquele momento ali, eu acho que pode ser também educativo, assim. E parabéns, Rodrigo, pô, mandou muito bem. Muito legal, mandou ver muito bem. Obrigado. Beleza, a gente tá. Ele não pode ser reprovado, não, viu, Fabiano? Se reprovado, pode ser sim. Se ele não acabar, pode ser sim. Reprovar lá, mas ele não vai acontecer isso com ele, não. Tá, não, tô brincando. Pessoal, o André tá pedindo, pelo amor de Deus, pra gente deixar 10 minutinhos pra ele falar da arquitetura dele, que ele tá precisando desse feedback nosso aqui. Que a gente termina a reunião 11 horas, né? Ele não quer sair aqui sem o nosso feedback. Mas, então tá, Rodrigo, acho que você tem os to-dos aí, de repente daqui a uns 15 dias, se você 2, 3 semanas quiser apresentar aí, você me avisa, né? Tá, vou ver. Eu não tenho certeza se muitas coisas que nem o Luiz tinha comentado, as coisas que o Luiz comentou, tipo, movimentar talvez mais rápido, mais devagar o leme, essas coisas assim, eu não tenho certeza se dá para fazer do jeito que já foi implementado antes, do jeito que já está montado. Eu vou dar uma olhada, com certeza. Tá. Mas em relação a vai se aproximar bem mais. Parte do testar com os outros 2 métodos, né? Que o leme e o outro. Se você fizer isso, já encerra. Isso. Não precisa, mas essa parte vem depois. Tá. Porque seria o escopo inicial, né? Até do projeto, mas eu dei um gás aí legal, fui estudando bastante nesses meses aí, deu para dar uma adiantada, né? Tá. Eu vou principalmente. Vou tentar com uma vela só, né? Porque. Vou ver como é que ele responde, na verdade, na simulação, se ele continua funcionando direitinho. Tá. As características no HUD eu acho que eu consigo. Tranquilo de implementar, né? Acho ele bacana informar tudo isso. O vento também. Mostra o vento no HUD, você mostra um vetorzinho. Eu acho legal mostrar isso. Direção e vento. Eu vou dar uma olhada em tudo isso. Tá bom. Isso aí, pode ir. Beleza, Rodrigo. Obrigado. Tchau, se quiser, valeu, Fabiana. Valeu. Obrigado. Tchau. André. Vamos lá. O Rodrigo, você precisa parar. Não, aqui já tá. Desculpa, já é do André, perdão. Isso. Parabéns, Rodrigo. Seja bem-vindo à equipe. Obrigado. Então, professor LM, Alex, Davi, o Wanderson entrou aí, né? Já está aí. O Wanderson entrou? Entrou. Pedi para ele. Ô, pessoal, boa tarde. Bom dia, estou aqui. Opa, Wanderson, tudo bem? Não, a ideia é fazer essa publicação por Lars aí, o deadline é 17 de julho, e aí eu montei essa arquitetura aqui, estava mostrando para o pessoal mais cedo, já tinha passado com o professor Esteban. Passar bem rápido aqui a estrutura do artigo, né? E aí para ver se vocês concordam como é que está dividido. E a contribuição de cada um dos senhores que eu vou pedir para colaborar, né? Tem aqui a parte da introdução, né? Os trabalhos relacionados. Esses trabalhos relacionados, a tese do Davi e outras coisas que eu andei pesquisando, ficou bastante, assim, difícil, viu, Davi? Eu consegui distinguir esses trabalhos de hardware, de arquitetura, de painel solar, de tudo isso, porque quando você vai
pegar esses trabalhos relacionados, ele entra muito só na parte de controlador, mostra bem rápido os eletrônicos, e aí cai mais para a parte da implementação, né? Aí você fica muito que perdido para pegar as outras partes do... E aí para aqui nesse artigo, né? É porque essa parte de arquitetura de hardware, a gente como cientista é punido por colocar isso no nosso texto. Se a gente colocar isso, os revisores dizem, não, isso aqui não é para ter, entendeu? É só para focar na parte científica do trabalho. Aí o pessoal termina não colocando, apesar de ser uma parte importante do trabalho. Entendi. Aí eu coloquei aqui arquitetura, e aí eu dividi ela em controladores, né, que vai ser os controladores do Leme, da vela, que eu ainda vou definir aqui. Eu sei que o do Leme eu vou colocar mesmo P&D, mas o da vela ainda vou definir se vai ser fuzzy mesmo, professor Luiz Marcos. Mas se até o final da publicação, do deadline lá, eu não conseguir definir isso, provavelmente vai o fuzzy. Eu pretendo alterar isso aqui. Aí eu coloquei uma subseção, Alex, da arquitetura câmera, já que você falou que ele não é só parte do controlador, né? Ele pode fazer várias outras coisas. Aí você entraria aqui para você explicar um pouco como é que seria a parte da câmera no barco. Seria a câmera ou a parte de visão? Bom, é porque aqui você está falando da parte física, né? Tá, entendi. Tudo. E aí tem a subseção de eletrônicos, aqui vem todos os eletrônicos que a gente vai usar, né? O rádio, telemetria, arduinos, atuadores, sensores, Pixhawk, a Xavier, a Navio, e a parte de energia. E aí tem outra seção que é comunicações. E essas comunicações eu ia aprofundar mais um pouco na parte de comunicações de tráfego de dados, né? Os dados queriam trafegar de um componente para o outro. E aí tem a parte de propulsão. E a propulsão, Wanderson, coloquei aqui a subseção de motor para você entrar e explicar um pouco como é que seria essa propulsão para o motor, e a parte da vela, que eu também iria colocar algumas informações aqui. E tem alguma seção para painéis solares. E aí, seria uma contribuição bastante interessante para dizer como é que vai ser essa parte também dos painéis solares. E aí, o que eu queria pedir para vocês? Eu tô fazendo esses diagramas com todas as comunicações, né? A parte aqui dos controladores, tal, etc. Eu não quero que vocês façam esses diagramas como eu fiz aqui nessa parte de diagramas.net. Vocês não precisam chegar a fazer isso aqui. Mas eu queria um esboço. Um esboço era fazer algo mesmo, papel e caneta, mandar para mim, que aí eu venho aqui e faço mais ou menos como seria um possível diagrama das suas atividades, né? Para poder, eu acho, ficar mais detalhado o artigo. E eu acho que seria isso. Não sei se... No fim, a gente não consegue colocar nada implementável, né? Porque o barco ainda não está pronto. Aliás, o barco está pronto. Os eletrônicos ainda não chegaram. O simulador ainda está... já teve artigo de simulador do Davi e tal. Eu acho que não seria mais a gente bater nesse martelo, sim, fazer essa parte da arquitetura e comunicação. Não, até porque, na verdade, André, isso aí é o foco da tua dissertação, né? Sim. Uhum. O que vocês acham? Eu tô achando bem legal a ideia, mas a minha primeira impressão é que vai ficar muita coisa para 6 páginas só. São 6 páginas no Lars. São só 6, né? Isso com as imagens aí vai dar muito mais que 6, eu acho. Caramba. São 6 páginas. Eu coloquei aí, se a gente pudesse dividir nas seções principais aí de um veículo autônomo, percepção, localização, planejamento e controle, e aí a gente colocava isso que já foi feito dentro dessas seções, né? Como é que foi... Como a gente vai resolver cada parte, né? André, tenta não colocar tantas subsections, né? Você pode fazer um itemize desses itens e ficar dentro de uma seção.
Eu gostei muito dessa proposta do Alex, tá? De organização, assim, de percepção, localização, planejamento, controle. É legal. Uhum. Professor, aquela ideia sobre que eu mostrei para o senhor e para o Wanderson, na verdade, sobre aquele gerenciamento de energia, será que daria para colocar isso aí, de alguma forma? Posso depois passar para todo mundo. Eu acho que, para mim, é um assunto extenso demais para colocar como um pedacinho do trabalho. Não daria um outro artigo, não? Eu acho que é mais outro artigo. Aquilo dá um outro artigo. Foi uma contribuição relevante. Pois é. Daria um outro artigo, mas não foi trabalhado ainda, né? Tinha que fazer algum trabalhar e testar, né? É a mesma coisa eu vou dizer aqui para você, André. Você está colocando uma coisa que todo mundo já fez. E o revisor vai olhar isso. Ele vai, isso aqui já tem N propostas. Se você pegar os trabalhos lá de todos os veleiros, né? Talvez não tenha detalhado assim, mas eu acho que não precisa, por exemplo, detalhar quando vai lá para as subseções do hardware, por exemplo. Eu falo de lidar, de não sei o quê. Aquilo tudo, pronto, isso aí tudo não precisa detalhar. Isso aí tudo vira só uma linha e dizer, a gente está usando isso, pronto, né, para fazer isso. Mas eu acho que a sua contribuição tem que ser em botar isso aí para rodar, testar isso aí. Mas como é que vai fazer isso? Para o Lázaro, eu não sei se vai dar tempo, não. É isso que eu tô vendo aqui, Esteban, porque a gente tem que bolar, então tem que, sei lá, eu queria pegar ele para ler direitinho, ver o que você colocou e ver quais são os rumos, ver no que a gente pode colocar de contribuição. Pior que isso aí não está testado. Arquitetura não seria interessante? Arquitetura, comunicação? Você fala só a proposta de arquitetura, de hardware? Comunicação, painel solar. Sim, mas cadê o teste? Foi testada a arquitetura? Não. Entendeu? É isso que... Desculpa, eu joguei um monte de água fria em você agora aí, mas eu estou pensando realmente na sua defesa, né? Já que o Esteban... Não, para a defesa... Para a defesa, nós estamos fazendo outra para o WTDR cabe, Esteban. Isso aí, eles até vão dizer, aí eles vão perguntar isso que eu estou perguntando aqui. E daí? Sim. Entendeu? Está faltando realmente a contribuição, né? O boom aí, o que a gente vai tirar daí agora? No que isso aí melhora o que o pessoal já fez na literatura, no estado da arte. Entendeu? É isso que está faltando. Dá até para pegar isso aí como uma parte nossa, dizer, colocar as outras arquiteturas que já existem na literatura, fazer um mapeamento, né? Isso aí dá para fazer rápido, listar quais são os principais. Aliás, a gente já tem isso aí mais ou menos listado, né, Davi? E aí sim, e colocar, olha, aqui na nossa proposta é essa daqui. E colocar no que essa nossa proposta melhora o que já tem feito. Então, eu acho que por aí dá, Esteban. Mas sem validar. Sem validar, não precisa, aí nesse caso, dizendo, no futuro a gente vai testar isso aqui melhor, né? E aí a contribuição seria as outras arquiteturas mais essa proposta nossa, e dizer que isso já foi mais ou menos validado aqui no NBolt 2, e que foi melhorado e vai ser testado agora no NBolt 3, no finalzinho, né? Aí, André, é aquela história que eu estava te falando, assim, de construir, você tem que construir uma argumentação legal nos trabalhos relacionados, né, para digamos assim, depois de apresentar os outros, tal, você mostrar como é que a tua proposta, assim, encaixa e traz algum tipo de contribuição, né. Tá bom. É porque, no nosso caso aqui, André, não é tecnologia. E isso aí tá uma tecnologia demais, né? Colocando o que já tem. Foi o que o Davi falou no início lá, né? A gente tem que fazer ciência aqui. E a ciência tem que ver o que isso aí melhora o que já foi feito. Aí sim, se a gente for por esse lado, né? Por exemplo, reaproveitamento de código. Porque a gente está usando Pixhawk
e aí é possível compartilhar código. Isso seria uma novidade? É uma coisa que pode ser olhada lá. Foi uma das observações lá da minha tese de doutorado. Talvez pode entrar aí como uma motivação, digamos assim, mais uma justificativa para a nossa arquitetura usar a Pixhawk, por exemplo. Usar o Arduino Pi. Embora a gente está defendendo uma tecnologia, mas enfim. É uma escolha de design, né? De design. Mas, se a gente talvez der uma sustentação, assim, alguma argumentação, talvez mais conceitual, assim, uma tecnologia que suporte tal coisa, como o ROS, né? Só um segundinho. Mas a parte da câmera, do painel solar, do motor, seria interessante colocar? Então, eu acredito que não também. Aí a parte da câmera ficaria, a contribuição seria, coloca, né? Coloca a existência dela. A gente já está prevendo, tem câmera instalada, tem não sei o quê. Mas cada coisa dessa que você coloca, aí o revisor vai dizer, então, eu gostaria de ver essa câmera, o que você contribuiu com essa câmera, o que você contribuiu com o LiDAR, qual é o algoritmo novo aqui que saiu dessa história toda, entendeu? Pensa, autonomia remete a duas coisas. Autônomo significa o quê? Que ele tem que andar sozinho. Se baseado nisso aí, a gente conseguir mostrar que ele consegue andar sozinho com essas coisas e fizer alguns experimentos, por exemplo, essa arquitetura aqui está servindo de base para esse desenvolvimento de aprendizagem de DDQN, por exemplo, que é uma das DDQN, Double, não sei lá, Q-Learning, Q-Network, né? Usando aprendizagem por reforço, mas Deep Q-Learning, na verdade. Então, se isso aí contribuiu para o Deep Q-Learning, legal, é uma coisa nova. Aí você coloca, não, com isso aqui a gente conseguiu fazer isso também, a gente conseguiu fazer o docking, ele chegar e estacionar, a gente conseguiu fazer ele fazer isso, baseado nessa, aí sim. Agora, até chegar aí vai demorar algum tempo ainda, né? Foi aquilo que... E o Lars é de 17 de julho, né, o deadline. Por isso que eu pensei que se a gente for por esse lado de um estado da arte, né? Você colocar... Você fez a busca lá, fez o mapeamento das arquiteturas de hardware que já existe. Aí escolhe as 3 que mais se aproximam da sua, detalha essas 3, as outras não precisa detalhar. E aí a gente coloca depois, a gente vê no que essa aí melhora essas outras 3 detalhadas. Eu acho que se a gente for por aí, a gente consegue. Mesmo sem implementar. Isso, mesmo sem implementar. E aí deixa para os revisores essa parte. E vamos ver o que dá, né? Afinal, o Lars ano passado teve 90 submetidos, não, desculpa, teve 70 e poucos, 78 parece submetidos, e teve 60 aceitos. Uma boa taxa. Então, porque a gente já submeteu um outro que foi recusado, um do Electrical Mechanical Design, e o pessoal, não, isso aqui não tem robótica, não tem autônomo. A palavra autônomo é que é entendeu? O X da questão, tá lá. Por isso que os controladores e a parte da câmera aí e o painel solar seria bastante interessante. Eu não sei como é que seria, mas mesmo os outros congressos da área de mecânica, por exemplo, a gente tem o COBEM, né? Tem o SBAI também, que eu acho que o SBAI está sendo por esses... Já foi, eu acho, a submissão para SBAI. Eles vão pedir essa parte da arquitetura de hardware em si, eles não consideram isso como uma contribuição grande. Eles esperam que tenha algo mais além disso. Mas isso é uma base, mesmo que a gente não consiga, a gente vai ter um feedback. E aí, baseado nesse feedback também, a gente pode ver no que melhorar essa. A questão é ter que bolar algum teste. Se você conseguir bolar algum teste para validar, né? Verificar e validar essa arquitetura, e como é que a gente vai fazer isso? Nesse momento, eu não sei. Só se colocar
veleiro real, implementar, e aí fazer algum teste de estabilidade do veleiro, de se ele, qual a velocidade da vela, não sei o que, entendeu? Aí esses testes posteriores no veleiro, você consegue validar. Essa arquitetura de hardware aqui foi validada baseado nisso aqui. Aí sim tem contribuição, entendeu, André? Agora, do jeito... Não, a minha contribuição é a proposta de uma nova arquitetura, tá, mas não foi validada. Mas a gente pode tentar ver o que o pessoal vai dizer, né? Eu acho que vale a pena submeter para lá. Gente, acho que estamos aí já bem passados da hora. Alguém quer comentar? Cada um individualmente, então. Oi? Beleza. Eu vou falar com cada um individualmente, então. Tá, beleza. Tá, eu vou dar uma olhada nela hoje. Luiz, estou parando a sua tese, vou dar uma olhada nela hoje, depois eu volto para a tese de Luiz. Beleza. Valeu, então, pessoal. Tá bom. Pessoal, um abraço. Beleza aí, galera. Um abraço. Valeu, pessoal. Um abraço. Boa semana. Tchau, tchau, gente. Beijo. Tchau. Falou, gente. Tchau, tchau. Um abraço.